1 Samuel capítulo 22, o versículo 9. Nós vamos ler o versículo 9 e depois o versículo 17, tá bom? Vamos meditar na palavra de Deus que diz assim: Então respondeu Doeg, o edomita, que também está com os criados de Saul, e disse ao filho de Jessé: Vi vir a Nobe e a Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele o Senhor. Ele deu mantimento, ele deu também a espada de Golias, o filisteu. Versículo 17: E disse o rei aos da sua guarda que estavam com ele: Virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não mo fizeram saber. Porém, os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Também a Nobe, cidade desses sacerdotes, passou a fio da espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas passou a fio da espada. Versículo 23: Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte, também procurará a tua, pois estará salvo comigo. Amém? Glória a Deus. Podeis se assentar, desocupa tuas mãos, louva o Senhor com as palmas, bem alegre. Glória a Deus. Meus irmãos e irmãs, hoje nesta manhã nós estamos neste culto de ensinamento da palavra de Deus, e eu quero aqui trazer um tema muito importante para os nossos corações, que fala sobre a síndrome de Doeg, ou seja, quando o coração se vende e a espada mata o altar. Amém? Glória a Deus. Nós vemos aqui em 1 Samuel capítulo 22 sobre a história de Doeg, o edomita. E se nós olharmos, é uma das passagens mais sombrias do Antigo Testamento. Um homem que, apesar de estar presente em um ambiente sacerdotal, ele revelou um coração corrupto e também um coração interesseiro. E no contexto, Saul, movido por ciúmes e paranoia, ele busca agora destruir Davi. E em sua sede de controle, Saul então ele se volta contra os sacerdotes do Senhor, acusando-os de conspiração. E é nesse momento que surge este homem chamado Doeg, um homem sem aliança, um homem sem temor, que se aproveita da ocasião para entregar então os servos de Deus. E Doeg aqui, ele representa aqueles que mesmo próximos do altar não têm compromisso com Deus, e por convivência se tornam
instrumento de destruição daquilo que é sagrado. E Doeg, ele é o símbolo daqueles que sacrificam a verdade em troca de posição, em troca de honra humana ou aceitação de autoridades terrenas. O Espírito Santo, ele nos convida hoje a discernir essa síndrome espiritual que tem invadido ministérios, tem invadido corações, porque quando a conveniência ela toma o lugar da fidelidade, quando o medo domina mais do que a reverência, e quando também o altar ele é manchado por espadas humanas. A síndrome de Doeg, ela começa com a ausência de temor de Deus em nossos corações. Porque quando nós perdemos o temor de Deus, aleluia, assim como Doeg, ele estava nessa cidade chamada Nob, aonde ele presenciou o sacerdote por nome de Aimeleque ajudar a Davi. Ao invés de guardar silêncio ou buscar a justiça de Deus, ele viu ali uma oportunidade de se aproximar ao rei Saul. E seu coração não era governado por temor de Deus, mas sim por ambição. Estava no lugar santo, mas o coração era profano. Quem está entendendo diz glória a Deus. E se nós olharmos, o nome Doeg, ele significa ansioso ou inquieto. E isso revela um coração instável, um coração inseguro, sempre buscando o favor dos homens ao invés da aprovação de Deus. Aleluia. E a palavra de Deus, ela diz lá no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 25: o temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor estará seguro. Quantos hoje, como Doeg, têm escolhido impressionar pessoas ao invés de agradar a Deus, ao invés de agradar ao Senhor? Porque a ausência de temor, ela resulta em decisões precipitadas. A ausência do Senhor, aleluia, ela resulta em decisões erradas, decisões destrutivas e decisões egoístas. O culto de doutrina precisa confrontar esta realidade. O culto de ensinamento precisa confrontar esta realidade. Estar na igreja não significa estar no centro da vontade de Deus. Aleluia. Precisamos restaurar o temor santo que guarda o coração contra a corrupção espiritual. Precisamos guardar o nosso coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta manhã o Senhor está levantando uma geração que não se venderá por cargos, não se venderá por títulos ou vantagens humanas, mas que vai permanecer com o coração firmado no temor do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Síndrome de Doeg transforma a espada em instrumento contra o altar. Transforma a espada
em instrumento contra o altar. Quando Saul lhe ordena aos seus soldados que matem os sacerdotes, nenhum deles ousava ou ousa levantar a mão contra os servos do Senhor, nenhum deles. Saul dá a ordem para que eles venham matar os sacerdotes, mas nenhum deles ousa levantar a mão contra os servos do Senhor. Mas Doeg, sem discernimento espiritual, ele executa a ordem sem hesitar, matando 85 homens consagrados a Deus. A espada na Bíblia, ela representa autoridade, juízo e também palavra. Aqui a espada que deveria defender o povo, proteger o culto e honrar o altar, agora a espada é usada para destruir os ungidos do Senhor. Para destruir. É uma inversão perversa da vocação espiritual, ou seja, inversões de valores. Isaías capítulo 5, versículo 20 diz: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. A palavra está dizendo ai. Sabe por quê? Há líderes, há ministros, há servos que estão usando sua autoridade para atacar, ferir, destruir vidas ao invés de curá-las. Estão matando o altar com julgamentos precipitados. Estão matando o altar com fofocas e decisões injustas. Precisamos clamar por discernimento para não nos tornarmos soldados do ego, mas sim verdadeiros servos do altar. O Senhor está restaurando espadas que foram manchadas e está devolvendo o propósito de justiça, intercessão e santidade nesta manhã. Aleluias. A síndrome de Doeg não reconhece a santidade do altar. Nob era uma cidade sacerdotal, um lugar separado para o culto. Mas Doeg não discerniu isto. Não discerniu. Aos seus olhos era apenas mais uma cidade, e ele tratou o sagrado como comum. E a sua cegueira espiritual o levou a profanar o que Deus havia santificado. Cuidado! Cuidado para que a cegueira espiritual não te leve também a profanar o que Deus já santificou. Temos que tomar cuidado. Profanar significa o quê? Tornar comum aquilo que é santo. Doeg não era do povo da aliança. A sua falta de aliança com Deus o impediu de reconhecer a presença e o valor espiritual daquele lugar. Levítico capítulo 10, versículo 10 diz:
para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o ímpio. Quando perdemos o temor, quando perdemos a sensibilidade espiritual, tratamos o culto, tratamos a palavra, tratamos os ministros como comuns, porque perdemos a sensibilidade espiritual, perdemos o temor. E a doutrina de Cristo, ela nos ensina a santificar o que Deus santificou. Precisamos voltar a respeitar o altar. Temos que voltar a respeitar o altar, a respeitar os princípios da palavra, a respeitar o mover do Espírito com reverência e temor ao Senhor. Aleluias! O Senhor nesta manhã, Ele está reacendendo a chama da santidade nos altares, e está despertando corações para discernir o que é santo. Discernimento para discernir o que é santo. A síndrome de Doeg revela a ausência de aliança de Deus. A diferença entre Davi e Doeg é a aliança. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mesmo com falhas, tinha temor e compromisso com o Senhor, porque nós não somos perfeitos, todos nós somos falhos, mas nós não podemos perder o temor e o compromisso com Deus. Davi, ele tinha falhas, mas Davi, ele tinha temor. Davi, ele tinha compromisso com Deus. Doeg era um edomita, como diz a palavra, sem aliança, sem pacto, sem temor, guiado pela autopreservação. Ele matou os sacerdotes, mas não tocou em Davi, porque o seu coração não era guiado pelo Espírito Santo, mas pela conveniência. Aleluia! A falta de aliança verdadeira com Deus leva a decisões contrárias à vontade dEle. Tome cuidado. Tome cuidado. A falta da aliança verdadeira com Deus leva a decisões contrárias à vontade dEle. Sem aliança, tudo vira interesse. E com aliança com Deus, tudo vira adoração a Ele. Adoração ao Senhor. Salmos capítulo 25, versículo 14 diz: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhe mostrará a sua aliança. Quem não tem aliança com Deus, negocia princípios. E a doutrina do Senhor, ela nos chama a renovar a nossa aliança constantemente, com fidelidade e santidade. Somos chamados a viver, não a viver de aparências, porque
porque muitos vivem de aparência, mas Deus não chamou ninguém para viver de aparência que é santo, somente por aparência, não. Deus, Ele chamou para que nós viemos ter compromisso profundo com o Senhor, compromisso firmado através da obediência, da santidade e da santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Ei, Deus está restaurando alianças quebradas. Deus está nesta manhã reconstruindo o coração de servos que estavam afastados por conveniências. Ele está selando com fogo os que desejam permanecer fiéis a Ele. Quem recebe este selo do fogo do Espírito Santo? Aleluia. A síndrome de Doeg sempre gera consequências destrutivas. Cuidado com a síndrome de Doeg. Após o massacre dos 85 sacerdotes, Davi se sente responsável. E ele reconhece que o testemunho de Doeg resultaria em tragédia. Abiatar, o único sobrevivente, ele foge e encontra em Davi proteção. A ação de Doeg marcou uma geração com a dor, medo e perda. Ei, preste bastante atenção nisto. A maldade escondida no coração de uma pessoa, ela pode provocar destruição coletiva. Vou repetir para você. A maldade escondida no coração de uma pessoa pode provocar destruição coletiva. Porque quando o coração se vende, o corpo sofre. Quando o membro se corrompe, a casa se abala. A palavra de Deus diz lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ele ceifará. E quando se fala ceifará, se fala de colheita. Então por isso que Jesus ele está falando aqui em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer de nada, porque tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Se você semeia o mal, você também vai colher o mal. Amém? Tudo o que fazemos com o coração fora do altar, tudo o que fazemos com o coração fora da vontade de Deus, se transforma em colheita amarga. Tudo que você fazer com o coração fora do altar se transforma em colheita amarga. Sabe o que isso significa? As consequências. Tudo tem consequência. E o culto de ensinamento,
O culto de doutrina nos alerta: precisamos vigiar as nossas intenções. Vigie. Precisamos vigiar as nossas intenções. Precisamos vigiar as nossas atitudes. Precisamos vigiar as nossas decisões. Cada semente plantada fora do temor de Deus voltará como um juízo ou com consequência. Vou repetir: cada semente plantada fora do temor de Deus voltará como juízo ou consequência. Aleluia. Mas o Deus de misericórdia nesta manhã está oferecendo restauração àqueles que se arrependem. Aquele que se arrepende, Ele oferece uma restauração. Ele transforma maldição em bênção, tragédia em testemunho, quando há um quebrantamento verdadeiro. Ele transforma. Aleluia. Glória a Deus. Já vou concluir a mensagem. A síndrome de Doeg é uma realidade espiritual. Quem sabia disto? É uma realidade espiritual que invade os corações daqueles que perderam o temor. Quando o cristão, a pessoa, ela perde o temor, a síndrome de Doeg, ela invade os corações. Aqueles que romperam com a aliança, aqueles que profanaram o sagrado e se tornaram instrumento de destruição do altar. Então nós temos que vigiar muito, para que nós também não venhamos se tornar doegues espirituais, doegues, instrumentos de destruições. Mas há um chamado aqui hoje, há um chamado de Deus para o retorno à fidelidade, há um chamado do Senhor para um temor, para, aleluia, para voltar a ter reverência. Que o Espírito Santo gere em nós o oposto de Doeg, que possa gerar o oposto, corações cheios de temor a Deus, cheios de reverência ao Senhor, espadas que defendem o altar, olhos que reconhecem o santo e pés firmes na aliança com Deus. Hoje, diante do altar, o Senhor nos convida a renovar o compromisso com a verdade. Quem está disposto a renovar o compromisso aqui nesta manhã? Aleluias. Renovar o compromisso com a santidade, renovar o compromisso com a fidelidade. E o culto de doutrina é o lugar de correção, é o lugar de alinhamento e o lugar também de despertamento. E através desta mensagem, Deus está trazendo um despertamento para a nossa vida espiritual. Não somente para a igreja, mas para mim também. Deus está trazendo esse despertamento, que a nossa espada sirva ao reino do Senhor, que o nosso coração permaneça no altar e que nossas palavras nunca destruam o que Deus consagrou.
Amém? Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo continue ministrando em cada coração aqui nesta manhã.